Olá, meu quarto ano. Olha a tia Márcia aqui num ambiente novo, certo? Tia Márcia está de máscara, está se cuidando, certo? Espero que vocês também estejam se cuidando. E agora eu vou começar a minha aula, portanto, vou precisar tirá-la um pouco, né? Para ficar melhor vocês me verem e me ouvirem, ok? Então, vamos lá. A nossa aula hoje é sobre o Brasil, certo? Um país de muitos caminhos. Na abertura do livro de vocês, tem um violeiro, certo? Que ele está sentado na janela, e do lado de fora tem uma moça também cantando, e ele está com a viola na mão. Essa obra aí é de Almeida Júnior, certo? E ela, se você parar para fazer a observação, a leitura visual dessa imagem, você vai ver que a obra aí está representando um estilo caipira, certo? Típico é a região mineira, paulista e nordeste. Se você também observar, a casa, né, tem umas partezinhas mostrando que ela é feita de barro, certo? Por quê? Nessa região aí tem muito barro e ele é muito aproveitado. É muito conhecida a casa de taipa ou pau a pique. E esse estilo de construção, ele faz com que o calor seja amenizado, ele de fora para dentro. Então o ambiente, ele fica mais fresco, certo? Então, vamos adiante com o nosso assunto. Vocês relembram que em aulas passadas, nós comentamos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se estabeleceram no litoral, certo? Então, lembrando, só um detalhe, que a nossa aula, ela vai da página 20 até a página 27. Então, no início da colonização, os portugueses acharam por bem ficar aqui no litoral brasileiro. E vocês sabem também que eles exploravam muito o pau-brasil, que era a riqueza do momento. Então, mostrando a abertura do livrinho de vocês, como eu falei, né? Tem a imagem, certo? Que eu fiz, a observação da leitura. E aqui está dizendo que com o desenvolvimento, né, das atividades comerciais, as pessoas preferiram ficar no litoral. Muitas pessoas passaram a morar no litoral, inclusive os portugueses. Só que, mais ou menos no ano de 1530, o rei de Portugal, ele preparou uma expedição, e quem era o chefe da expedição era Martim Afonso de Souza. E ele tinha a função, certo, de explorar as riquezas aqui do Brasil. Certo? Então ele foi nessa expedição. Quando chegou aqui no Brasil, ele também preferiu se estabelecer no litoral, próximo ao litoral brasileiro. E depois de 2 anos, porque isso aconteceu, foi em 1530, 1532 foi fundado a primeira vila, que foi a vila de São Vicente. Tá aqui, ó, a imagem, certo? A vila de São Vicente, que hoje é o atual estado de São Paulo, certo? E tudo isso ficou perto também do Porto de Santos. Por quê? Porto de Santos, porque era ali onde era levado toda as mercadorias, as matérias-primas que eram levadas para a Europa. Então, fizeram o reconhecimento, certo? E quando Martim Afonso de Souza veio aqui para o Brasil, ele trouxe algumas mudas de cana e começou a plantar aqui na região, certo? Só que em determinados lugares a cana deu certo, porque tinha um solo bom, né, para aquele tipo de vegetal. Só que teve alguns lugares que não deu certo, ok? Então, a partir da primeira vila de São Vicente, né, as pessoas foram se estabilizando ao longo do litoral e assim surgiram também, além da primeira vila, que foi de São Vicente, surgiu depois Olinda, certo? E veio Salvador. Inclusive, Salvador foi a primeira capital do nosso país, certo? Então, entre plantar cana-de-açúcar e um lado dá e outro não, uma região dá e outra não, por conta do solo, se resolveu, naquele momento, a criação de gado.
aquele local em que a cana ela não floresceu, ela não deu certo, foi escolhido para criar o gado bovino. Então ficou produção da cana-de-açúcar e o gado bovino, certo? E foi se expandindo e deu certo essa criação de gado bovino. O gado era usado para o corte, né? A alimentação, a carne, tinha o leite. Depois foram usando os derivados do leite. Mais adiante um pouquinho, fizeram uso da carne de sol, que é típica do sertão. Então, além disso, os bois eram usados como meio de transporte naquela época. Tá aqui, ó, a imagem que tia Márcia trouxe para vocês, certo? Os carros de boi. Eles serviam para transportar as mercadorias, certo? A cana para levar para o engenho, para produzir a cana-de-açúcar. Também eram usados os carros de boi para transportar as pessoas, se tinha um casamento, se tinha um batizado, e até um funeral. Tudo eles usavam a carroça. Então, por longo tempo, a carroça foi o único meio de transporte, certo? A partir do momento que a criação de gado deu certo, então expandiram, né, a criação de gado, porque estava dando certo, estava dando lucro, e quiseram se expandir, né, procurar um novo caminho para o interior do nosso estado, a região Nordeste, como também a região Sul. E os fazendeiros fizeram o quê? Para transportar esse gado, eles simplesmente pegaram a rota do Rio São Francisco, porque ele corta a região Nordeste. Eles foram com esses gados, né, com rebanho, levando os gados na margem do rio, certo? E foram levando e conseguiram chegar na região Nordeste, como também na região Sul, certo? Aí deu tudo certo. Comércio deu certo, lucros, né, surgiram a partir daí as feiras de gado, certo? Começaram-se a usar leite, todos os derivados, como eu tinha falado para vocês, e fizeram uso do couro também. Aí como é que esse gado era transportado? Nas margens dos rios que tinham os vaqueiros. Os vaqueiros, nós não podemos deixar de falar neles, porque eles tiveram um papel fundamental nisso aí. E também os vaqueiros faziam uso desse couro, certo? Eles eram tão habilidosos com o couro, né, do gado, que eles faziam suas roupas, eles mesmos costuravam. Detalhe, a cana-de-açúcar chegou no Brasil, foi Martim Afonso que trouxe o gado, a cabeça de gado. Quem trouxe foi a esposa dele, Dona Ana Pimentel. Ela fez o pedido, né, que trouxessem várias cabeças de gado aqui para o Brasil, certo? Então, terminando a nossa aula, vocês leiam esse conteúdo. Eu não li, eu contei a história para vocês e vocês têm que trabalhar da página 20 até a página 27 e no livro de atividade de história vocês vão pegar a página 77 e 78. Leiam com atenção, é um assunto altamente interessante, conhecendo a história do nosso Brasil. Até a próxima aula.